Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo. Nessa aula a gente vai aprender a utilizar a ferramenta Como Atingir Meta. Tá? Então a gente tem aqui a nossa planilha da aula passada, que foi aqui a nossa projeção que nós fizemos de acordo com os dados. Tá? Então a gente vai utilizar essa mesma planilha para fazer a ferramenta, para utilizar a ferramenta Atingir Meta. Bom, o que seria atingir meta? Podem ver que o nosso lucro aqui, nesse cenário, esse cenário que a gente tem aqui é o cenário esperado, tá? Então é o cenário que nós esperamos que vai atingir esses números aqui. Temos aqui uma lucratividade de 2,5 milhões. Só que vamos imaginar que eu queira uma lucratividade de 10 milhões. Então, para isso, eu vou ter que mexer em alguns dados, ou em apenas um deles. Por exemplo, eu quero atingir 10 milhões de lucro, porém, eu quero mexer só na quantidade de vendas por mês. Tá? Eu não quero mexer no preço do produto, eu não quero mexer no crescimento mensal, eu não quero mexer nos outros itens, eu quero mexer apenas na quantidade de vendas por mês. É possível fazer isso através da ferramenta Atingir Meta, e eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz isso. Teste de hipótese Atingir Meta. Aqui nós temos alguns dados nessa janelinha para preencher. Definir célula é onde você quer que seja alterado, é a meta que você quer atingir. Então seria a meta de lucratividade total, certo? Então você seleciona aqui nessa parte de definir célula. Então você seleciona onde você quer alterar, onde você quer atingir tal meta. Para valor, então eu quero atingir o valor de 10 milhões. Certo? Então eu quero que minha lucratividade seja 10 milhões. Para isso, eu quero que altere qual célula? Quero que altere a quantidade de vendas. Então eu quero que altere esse item aqui para que eu atinja os 10 milhões aqui na minha planilha total. E eu vou dar um OK. Depois que eu der um OK, vocês vão ver que toda essa minha base, toda essa minha planilha, ela vai atualizar. Ela vai ficar atualizando vários números aqui, que é o Excel fazendo os cálculos dele para atingir a meta de 10 milhões, alterando apenas a quantidade de vendas por mês. Tá? Eu vou dar um OK aí e vocês vão ver o que vai acontecer. OK? Vejam que ele alterou aqui algumas opções. Na verdade, ele alterou tudo. Só que ele deu aqui o resultado de 10 milhões, ou seja, o que eu preciso. E eu vou dar um OK. Percebam que o valor aqui que a gente tinha 200, acredito eu que era 240, ele alterou para 613. Por quê? Para eu atingir a meta de 10 milhões, alterando apenas a quantidade de venda, eu preciso aumentar a minha quantidade de vendas por mês para 613. Ou seja, de 240 eu preciso vender 613. Preciso aumentar as minhas vendas. Tá? Eu vou fazer de novo aqui para vocês verem. Então eu vou voltar aqui para o meu cenário esperado, mostrar. Ele voltou aqui para o meu cenário anterior. Vou fazer utilizando um outro critério, teste de hipótese, atingir meta. Agora eu quero que a minha lucratividade atinja os 10 milhões também, só que eu quero que altere o meu crescimento mensal. Então eu quero que esse valor aqui seja alterado para que eu atinja os meus 10 milhões. E eu vou dar um OK. Vejam que estava 30% aqui, ele aumentou para 46%. Então o meu crescimento mensal ele tem que ser 46%, dentro de todos esses parâmetros para eu atingir os meus 10 milhões de reais de lucro. Tá? Então você consegue escolher o dado que seja modificado aqui para você atingir certo número. Tá? Então eu posso querer atingir certo faturamento, eu posso querer atingir, sei lá, diminuir o crescimento mensal dos custos fixos e por aí vai. Tá? Então vamos imaginar que eu queira aqui um faturamento de 20 milhões. Então eu faço do mesmo jeito. Coloco 20 milhões, vamos supor que eu queira alterar o preço do produto, então por aí a gente consegue fazer todo esse tipo de filtro aqui na ferramenta de atingir meta. Tá, pessoal? Eu vou voltar aqui para o início, que é o cenário pessimista, o cenário esperado. Voltamos aqui para o início da nossa planilha e finalizamos mais essa aula de atingir meta, pessoal. Muito fácil, né? E muito útil e é um diferencial. Muita gente não usa essa ferramenta porque é simplesmente pela falta do conhecimento. Então, a partir do momento que você aprende essa ferramenta, eu acredito que você nunca mais esquece. Eu nunca esqueci, comecei a utilizar desde o momento que eu conheci essa ferramenta e me ajudou bastante aí nos cenários das minhas planilhas. Tá, pessoal? Ficou com alguma dúvida? Escreve para mim, veja as aulas novamente. Qualquer coisa, só escrever. Eu vou responder a todos. Até mais, tchau!